Começa agora mais um bate-papo com Diego Rezende e Rosinha. Fala, e aí, meu Diegão, parceiro, mais como é um que você tá? podcast. Como é que foi essa semana? Muita piscina ou não? Não, ora, que isso? Se tivesse piscina do jeito que nós estamos trabalhando, não dá para pegar piscina, não. Graças Quem pega a a piscina Deus. é o nosso convidado. É verdade. Ele estava na Índia essa semana. Você sabe que ele não é fraco. Alexandre da Silva Mariano. O Amaralzinho. É! Visita ilustre hoje Ô, aqui, Dani. Amaral, que prazer ter você aqui, Ô, hein? Rosinha, Diego, pra mim é uma satisfação imensa estar com vocês aí. Tá a Pantera cor-de-rosa também ali. É. A olho dela, eu tô olhando só pra ela por causa do olho dela, tá mais aberto que o meu, né? Mas legal, parabéns, né, pelo podcast de vocês aí. Pra mim é uma satisfação imensa, né? Nós ex-jogadores de futebol hoje, às vezes a gente sai na rua, o pessoal não conhece a gente pelo aquilo que a gente jogou, né? Mas é pelo podcast, pelas resenhas que a gente está sempre fazendo em todos os canais aí de vocês. As redes sociais, né, deram esse up, né? Deu um up. Chegou... A gente se reinventou, né? É verdade. As redes sociais, às vezes, hoje, ela atinge mais que um programa de televisão, né? É verdade. Então, por isso que é legal, bacana a gente estar sempre participando. Mas foi o melhor volante que nós já tivemos, né? Eita. O Amaral, mas por que Amaral? Porque não tem Amaral no seu nome. Não, meu nome é Alexandre da Silva Mariano, né? Então. É porque quando eu era molequinho, eu era corintiano. Hoje eu mudei, hoje eu sou palmeirense, né? Virei a casar com a gratidão, né? O Palmeiras, por tudo que o Palmeiras fez na minha vida, né? É. E meu avô colocou meu apelido de Amaral, pela semelhança ao Amaral, o ex-Amaral, o volante. Amaral. O zagueiro jogava no Guarani, né? Que Sim. hoje não tá mais entre a gente, né? Que tá no céu. E o Birubiru, né? Era um primo meu que tinha o cabelo enroladinho, meu avô colocou de Birubiru. Aí ficou Amaral e Birubiru. Ele chegou a jogar bola, seu? Não chegou a jogar bola, não. Não deu chegou. sorte, né? Não deu sorte. Amaral, de Capivari pro mundo? De Capivari pro mundo, né? Sem almejar, né? Eu até falo que eu nunca quis ser jogador de futebol, né? Nunca pensei em jogar futebol na minha cidade. Tinha pessoas melhores que eu, né? Eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Que hoje são arquiteta, um é dentista, outros são os empresários, né? Eu tive a oportunidade, né? Porque antigamente era muito difícil você conciliar, tipo, a escola com o trabalho, né? E para mim, que foi uma pessoa que passei muita dificuldade na minha vida, para mim, estudar, não sabia o que ia ser o futuro. Então, para mim, era só trabalhar. Mas, graças a Deus, Deus me iluminou. Tive uma oportunidade, praticamente com 17 a 18 anos de idade, e me tornei o que eu sou hoje, mas sem ter um sonho, sem almejar. As coisas foram acontecendo naturalmente. Mas pera só um pouquinho. Mas, Amaral, veja bem, você falou assim, o futebol aconteceu na sua vida. Alguém viu você jogando? Ou você foi numa escolinha, foi num clube? Como que foi isso? Não, porque antigamente não tinha escolinha, né? Hoje você vê muitas escolinhas, né? Ensinando. E a gente aprendia na rua. A gente pegava 2 pedras, colocava na rua, e quando o carro... Fazia um golzinho Fazia ali, um golzinho, você- o carro vinha, a gente tinha que tirar, às vezes o carro não via, passava por cima do tijolo, quebrava a nossa trave, Jogava né? descalço, Mas- lascava o dedão. Jogava descalço, é verdade mesmo. Mas, Rosinha, você sabe o que aconteceu de verdade? Ah, O tiro de guerra tava doidinho pra fazer um campeonato interno lá no Exército ah, e queria colocar o Amaral no time de qualquer jeito. é? E aí você fugiu, Amaral, não quis saber Não, do então, quartel. eu vou dar uma resumida para você da minha carreira, né? Por exemplo, tinha um primo meu que ele trabalhava em São Paulo, que ele era escrivão. E roubaram uma carga do Faquina, né? Que era o ex-presidente do Palmeiras. E esse meu primo conseguiu resolver essa situação. E aí o Faquina ficou grato. Ele falou, pô, que se precisar de mim, conta comigo, né? Aí esse meu primo falou assim, pô, tem um primo meu que joga futebol, mas a gente jogava tipo na rua. Ah, você nunca tinha ido em clube nenhum. Não, clube nenhum. A gente jogava tipo aqueles time de vila, sabe? Tinha o Lar Sim, Jesus, sim. tinha o Capivariano, tinha campeonato tipo Taça Cidade de Capivari, vinha aí, Salto, tem até o Saltense, né? Tinha o Saltense, Tinha- Guarani. Guarani. Eram os amadores, né? Os amadores, né? Já brincavam, mas sem interesse. Era tipo o lazer. Sim. Era o lazer que a gente tinha Não de tinha infância. tanta opção. Não tinha, como hoje, né? tanta opção. Opção a gente tinha de brincar de esconde-esconde, pega-pega, de baianinha, né? Um monte de coisa. Aí esse primo meu resolveu essa situação do Faquina. E o Faquina falou, pô, se precisar de mim, conta comigo. Eu falei, pô, tem um primo meu que tá assim, assim, assim. Não, vou arrumar uma carta para ele fazer um teste no Palmeiras. Poxa. E aí ele falou pra mim, ó, consegui um teste pra você fazer no Palmeiras. Eu falei, pô, mas Palmeiras, mas eu sou corintiano, mas quando eu vou fazer no Palmeiras, né? Não, fica tranquilo. Aí me deu a carta, eu fui fazer no Palmeiras, fiquei uma semana no Palmeiras. Aí eu passei, né? Eu passei no teste, cheguei pra minha mãe e falei, ó, passei no teste, vou ter que morar em São Paulo agora, vou ser jogador do Palmeiras. Por exemplo, vou ser jogador do Palmeiras, mas
ser jogador do Júnior. Você tinha quantos anos? Tava com 17 para 18. Você jogador do Palmeiras, mas você, por exemplo, tem muitos jogadores que começaram novo na categoria de base e não seguiu carreira, né? E aí, vou entrar no tiro de guerra agora, e minha mãe falou assim, mas, por exemplo, chegou um documento para você aqui que você tem que se alistar, né? Você tem que se alistar. Serviu o exército. Serviu o exército. E meus amigos sabiam que a gente brincava de bola. A gente era bom, mas também não era ruim, entendeu? Dava para quebrar o galho, né? Dava pro gasto. Dava pro gasto. Aí eu fui para casa desse amigo meu, que é o Fabiano, não sabia nem escrever e ler direito, porque eu estudei até a 2ª série, né? Porque se eu fosse estudar, eu ia passar fome, entendeu? Eu via a dificuldade de minha mãe, e então só trabalhei. Então a vida foi me ensinando as coisas que eu sei hoje, entendeu? Hoje eu tenho a minha filha, que faz biotecnologia, não sei o que é, mas faz, tá formada, né? E aí cheguei no tiro de guerra, com uns amigos meus, né? Os caras falaram, pô, caramba, esse ano aqui, não vai dar pra Salto, pra Elias Fausto, Indaiatuba, Ituca, a gente vai fazer um time forte, né? Porque os caras sabiam que a gente jogava, só que a gente tinha time de bairro, só que no tiro de guerra tava todos aqueles da mesma idade que ia fazer o tiro de guerra. Então a gente podia fazer tipo uma seleção lá em Capivari pra gente sair jogar com os outros times. Nosso time ia ficar realmente muito forte, né? Aí chegou o tenente e falou, o general vai chegar aqui, o cara é muito rigoroso, então toda hora sim, senhor, entendeu? Vocês leram o formulário? Sim, senhor. Eu não tinha lido nada, não sei ler, né? E ele falou assim, vamos separar por ordem alfabética, né? A, B, C, D, E, F, G. Como eu estava na frente, falou A, eu já pulei para frente. Então, por exemplo, meu nome é Alexandre da Silva Mariano, então, por exemplo, os nomes mais compridos, vai ficar tudo pro fundo. Só que como falou A, eu já pulei para frente. E, por exemplo, os caras vão ficar tudo atrás de mim, né? Aí chegou o general lá, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Tal. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês, como vocês preencheram o formulário, tal. Ele me viu, ele veio na minha direção, porque eu já estava ali. Ele chegou para mim e jogou na minha cara assim, e você? Você tem um desejo de servir o exército? Eu olhei para ele, fiquei com medo, falei, pô, meu sonho é defender o Brasil na Guerra Mundial, eu tô pronto pra guerra, né? Eu tô pronto pra guerra. Aí ele olhou para mim assim, eu gostei das suas palavras, né? Aí os caras falaram, é isso aí, mano. Eu falei, nossa, eu tô morto, o cara vai me pegar agora, eu tô morto. Aí beleza, ele começou a falar, explicar um monte de coisa, e falou assim, a gente vai dar agora a continência aqui, ensinou nós sentido, descansar, cobrir, mão no ombro. Fizemos todo esse exercício. Agora vamos começar o juramento à bandeira. E vamos começar por você. O juramento à bandeira. Só que, por exemplo, os caras que leu o formulário sabia, né? Sabia. Eu não sabia. Eu vi o pau da bandeira lá, né? Eu fui em direção de continência, ajoelhei, bandeira, quero servir você na Guerra Mundial e tal. O general, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo juramento. Tô fazendo juramento pra bandeira, mano. Joelhado ainda, não é assim que tem que fazer? Aí ele começou a dar risada. É um cara que nunca dava risada, né? Aí o outro cara, você vai ser a alegria do tiro, né? Isso aí, com certeza, isso aí vai fazer, né? Porque fez o cara que não dá risada rir, né? Eu falei, caraca, mano, por que você não fica quieto, teu burro? Ficasse quieto, né? Aí eu fui pra uma salinha pra fazer o teste de vista, falei, caraca, vou dar um migué aqui, porque eu enxergo, né? Eu tenho um olho caído, mas eu enxergo, né? Aí a mulher e tal, você tem dificuldade de enxergar? Eu falei, não, às vezes só, né? Então beleza, vamos lá. Botou no F e o P. Ela não tava olhando pra mim, ela botou no H, né? No H e o A. Aí ela botou no W, eu não sabia o que era W. Primeira vez que eu aquela letra. Eu vi W, eu falei, pô, eu tô vendo os dois V aí de ponta cabeça, né? Porque eu vi mesmo, né? De ponta cabeça. Esse realmente vi. Ela falou assim, pô, os caras falaram que você é alegria de ligar, mas eu vou ter que dispensar você. Que maravilha. Aí pegou e me dispensou. Aí fui pro Palmeiras, cheguei no Palmeiras com documento, né? Tal. Aí eu fui no doutor Fernando Leopoldino, né? Ele falou assim, Amaral, a gente vai ter que fazer um exame, né? Uma bateria de exame em você. Só que eu nunca tinha feito exame nenhum, né? Eu falei, como assim? Que bateria é essa? Não, ver o seu coração, exame de sangue, ver se você tem verme. Verme, o que é verme? É um bicho que tem na barriga. Eu falei, não, doutor, eu nunca tive verme, mas quando eu era moleque, né? Eu tinha lombriga, né? Minha mãe puxava a bunda, uma lombriga pela bunda. Tinha vontade de comer as coisas, né? Aí falou assim, faz o seguinte, mano, eu vou te dar aqui 2 plásticos aqui pra você. Aqui você vai fazer o cocô e aqui você vai fazer o xixi, né? Eu falei, pô, fazer o xixi no copo é fácil, só virar um negrão aqui no copo, mas como que eu vou cagar no copo, né? Aí eu peguei o jornal, né?
Joguei no chão, caguei, a bosta é minha mesmo, peguei, coloquei no copo. Aí eu lembrei, falei, caramba, pra não feder, pra me levar no outro dia, eu vou botar na geladeira. Porque quando trabalhava na funerária, a gente botava os presuntos dentro da geladeira, né? Aí eu falei, caraca, eu botei na geladeira e fui tomar banho. Aí o Marcão, o goleiro, chegou e falou, pô, tem um sorvete de doce de leite aqui na geladeira, posso pegar um pedaço? Eu falei, não, Marcão, isso aí é meu cocô, porque tem que levar amanhã lá pro doutor. Pô, vai botar na geladeira, porque quando você morava em concentração... Tudo junto, né? Tudo junto, tem aqueles caras que comem coisa dos outros, né? Aí no outro dia eu fui lá, levei pro doutor Fernando, doutor, tá aqui, ó, minha colheita tá aqui, e virei as costas, ó, bota teu nome. Bota o nome, falou assim, bota o nome. Aí eu escrevi xixi, cocô e virei as costas. Falei, pô, Amaral, tu é burro. Por que, doutor? Tem que colocar o seu nome pra me saber que o exame é seu. Por que não me avisou, então, né? Então, explica, né, mano? Explica. Então, as coisas que foi acontecendo na minha vida... Natural, né? Foram todo natural. Legal. Mas nunca quis ser jogador de futebol. Então, as coisas que aconteceram na funerária foi antes? Foi antes. Porque antes na funerária foi um fato engraçado, né? Que eu... Funerária em Capivari, mano. Que eu fui um cara que sempre fui muito amado, muito bem quisto por meus amigos, porque você sempre foi alegre, divertido. Não, ele contagia o ambiente. Natural, né? É natural. Eu tinha minha tristeza quando chegava em casa. Você via os caras em cima do poste para cortar luz, né? Dificuldade, né? O brasileiro, né? O que não é, por exemplo, não é hoje, por exemplo, quando corta a luz, tem pessoa que vai lá e consegue religar, né? Naquela época, se você tentar religar, você toma choque. Não tinha essa fiação que hoje tem aquele, tipo, os gatinhos, né? Então, naquela época não tinha como fazer isso aí, né? Então, tinha essa tristeza, né? E eu chegava, por exemplo, sempre Natal, todo mundo ganhava presente. Por exemplo, até hoje eu não gosto de Natal, porque quando chega Natal eu fico me relembrando, né? Por exemplo, eu gosto de ficar em casa. Pra você é triste o Natal. É triste porque eu fui ter Natal, por exemplo, assim, depois quando eu casei, que construí uma família, né? E você ter condições de dar presente para os seus filhos. Exatamente. Mas na data de Natal eu gosto de ficar em casa isolado. Até tenho sempre umas parcerias de bastante pessoas que me convidam. Que me dão um brinquedo. Eu pego, distribuo, não aviso ninguém. Quando chega, eu boto no carro, subo em cima da caminhonete. Quem eu vou vendo na rua, eu vou dando. Não faço anúncio. Hoje fulano de tal vai vir aqui, entendeu? Dá não. Pega o pessoal de surpresa. Minha filha tá dormindo, perdeu a benção. Se estiver na rua, vai receber. Porque eu fui um cara que estive na rua. E ninguém me deu brinquedo. Entendeu? Ninguém me dava brinquedo na rua. Então, por isso que eu tenho isso comigo ainda, entendeu? Na funerária. Aí na funerária, que eu tinha um desejo de ter uma bicicleta. E passei lá, tinha uma placa lá, né? Um meu amigo falou, pô, mano, tá precisando de um cara para entregar carta. E tem bicicleta para entregar a carta. Aí eu me interessei. Pela bicicleta. E pelo trabalho também, que eu ia ganhar mais pela bicicleta, né? Quando eu comecei a trabalhar, ele falou assim, quiser levar a bicicleta para você, para casa, você limpa. Você pode usar. Você pode usar, você pode voltar. Então, para mim, foi uma coisa... Um sonho realizado. Não vou dizer sonho, porque eu sou um cara que não acredito em sonho. Eu acredito em realidade, entendeu? Eu acredito em destino, né? Porque sonhar, todo mundo sonha. Para você ver, não terminando aí, já lembrei um assunto aqui para você ver. Em 90, eu estava no meio da Gaviões da Fiel torcendo pro Corinthians. Eu podia falar assim, isso podia ser meu sonho, eu estar jogando aqui nesse estádio. Passou 3 anos e eu estava lá jogando no Corinthians. Então, por isso que eu não acredito muito em sonho, eu acredito em realidade, em destino, né? Em destino. E luta, né? E lutar. E lutar. E aí, comecei a trabalhar no funerário, aí fui subindo de cargo, né? Aí eu fui subindo de cargo, eu peguei defunto, fiz um monte de coisa, entendeu? Mas foi um aprendizado muito bom para mim, porque eu acho que quando eu era moleque, né? Até minha filha fala que às vezes eu sou muito forte na dificuldade que a gente vem, né? Por exemplo, a gente tem muita dificuldade, né? E você vê hoje, no mundo que a gente vive hoje, você vê quantos adolescentes que estão em depressão, que se matam, né? Bastante. E eu acho que quando eu era moleque, acho que Deus foi fortalecendo o meu alicerce, né? Porque depois, mesmo de ser jogador de futebol, eu tive muita dificuldade, mas nunca baixei a guarda, né? A vida é assim, né? Cheia de obstáculos, de dificuldade. Se a gente abaixar a cabeça, lascou, né? Exatamente. Então você falou aí, vem a depressão, vem a tristeza, vem o suicídio, vem tanta coisa, né? É verdade. E o primeiro clube foi o Palmeiras. Depois você foi pro Parma. Então o primeiro clube meu foi o Palmeiras. Campeão de tudo. Campeão de tudo. Sem almejar. Era a geração do Roberto Carlos, você... Edmundo, Evaí, Edilson. Aquele timaço. Não, era um timaço. Eu era o único cara ali, por exemplo... Foi até engraçado, né? Quando eu cheguei no Palmeiras, né? E eu subi muito rápido. Joguei 1 ano só nos juniores. E já subiu.
com dificuldade de um passe de bola, mas eu tinha um vigor muito físico, né? Marcação. De marcação. Só que os caras falavam, pô, se você não correr, você vai voltar a pegar defunto. Eu tinha medo de voltar para trás, entendeu? Então eu só pensava na frente, né? E os caras lá, hoje tem o trote, né? Hoje tem trote, né? Que o cara raspa cabelo, faz um monte de coisa, pra né? passar da categoria pro... Quando você chega no profissional, igual na faculdade, não tem um corte de cabelo. Vai entrar na faculdade. Mas naquela época lá, o trote era os caras segurar, abrir a perna e enfiar um tubo de pasta na bunda, né? E eu não deixava os caras me pegar, não, meu. Eu corria, me pegava faca, ó, vocês vêm, eu vou furar ruim eu pego, né? Aqui não. Aqui ninguém vai mexer, não. E tem vez que os caras pegavam o juvenil, por exemplo, os caras, Kleber chegava, dava um mato-leão aqui, o outro abre a perna, como que você vai fazer? Não tem a mesma coisa você pegar um gato, jogar no armário. Quando você abrir o armário, o gato não vai ficar feroz. Vira que nem então os caras faziam isso aqui, os caras faziam e corriam, porque o cara na raiva, o cara fica doido, né? E quando eu fui lançado, né, para o profissional, sim, para jogar, não, já tinha sido lançado, né? E para jogar mesmo, o Luxemburgo ia me colocar para jogar. Só que no Palmeiras, naquela época lá de 1993, tinha 2 grupos. Tinha um grupo que escalava e tinha um grupo que combatia aqueles que eram contra aquilo, entendeu? Só que quando o grupo da frente falava, o segundo grupo ficava quieto. Quietinho. Então o primeiro grupo era César Sampaio, Mazinho, Evair, Zinho, Antônio Carlos, Kleber. Os caras que apitavam, né? Os caras que apitavam. Aí depois vinha um grupo que brigava com eles, né? Tinha força, mas não era força igual a eles, que era Roberto Carlos, Edmundo, Edilson, Sérgio, Veloso, Maurílio, Jean Carlos. E depois vinha aqueles grupos que eram mais largados, que era eu, Marcão, Juari, Ferreira, Magrão. Então, eu estava no meu quarto, aí tocou o telefone, eu atendi, o cara falou assim, Juvenil, vem aqui no quarto agora. Falei, cara, vem aqui agora. E quando os caras falavam assim, vem aqui agora, você tem que ir, né? Falei, caraca, esses caras vão querer me pegar, meu. Aí eu desci na recepção, falei pro cara, pô, eu preciso descascar uma laranja, tem uma faca aí. Vou preparado. Aí o cara falou assim, pô, não tô conseguindo achar, só tem faca de corte. Falei, essa aí que eu quero mesmo. Aí eu peguei e botei a faca aqui e fui lá no quarto, apertei, né? Aí os caras tomando vinho, na concentração, tomando vinho, comendo salame antes do jogo, né? Ó, a gente tá conversando aqui, ó, a gente vai falar com o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo já ia me botar pra jogar. A gente vai botar você pra jogar porque o finado do Daniel Frasson não tá vivendo uma fase muito boa. E eu falei, legal, só que você vai ter que correr pra gente, senão você vai pegar defunto. Eu falei, sim, senhor, tá bom. Tipo, tímido, né? E o que você tá com a mão na cintura? Eu falei, não, eu achei que vocês queriam me batizar aqui, eu já vim preparado. aí virei jogador de futebol. Que maravilha, né? Que legal. Amaral, naquela época não tinha estrutura que tem hoje, né? Essa moçada que já vai hoje pro futebol, a estrutura do Palmeiras é totalmente outra do que era na época de vocês. Né? Não, com certeza. Até eu falo com o Marcão, a gente fala, né? Porque a gente entra no CT do Palmeiras hoje, pô, é totalmente diferente, porque a gente morava embaixo da arquibancada, a gente dormia em beliche, ventilador, e, por exemplo, pra não vir a claridão, a gente pegava a coberta, quem dormia embaixo estava feliz, que fazia a sombra, e quem dormia em cima vinha o claridão, né? E pra gente comer, né? Como você conhece São Paulo, a gente saía ali da Marquês, na Marquês de São Vicente, a gente ia a pé até na metade da Sumaré pra comer. Cara, e depois voltava a pé, porque o Palmeiras não tinha... Ia lá no clube mesmo? Não, depois do clube. Você atravessava... Pegava a Sumaré ali perto onde tem aquela padaria, sabe? Sim, Sumaré. Sim. Perto encostada naquela padaria. A gente comia e depois voltava. Só que a gente revezava. Pô, hoje você vai... Você traz a marmita pra mim e à noite, por exemplo, era mais de 5 km para isso, era 10 km para mim. Já era um treino. E hoje a estrutura, tudo ali, ar-condicionado, quarto individual. Não, tudo mudou hoje, né? Tudo mudou hoje, né? Por exemplo... Hoje o jogador de futebol... Até o futebol, que era muito mais bonito na época do... Era mais categoria do que força física. Hoje, né? O campo é melhor, a roupa é melhor, entendeu? Hoje você tem aparelhagem lá que... Se você machuca, você já sabe se tem um resultado. Antigamente, não. Antigamente, às vezes a gente tomava infiltração para jogar, entendeu?
O salário nem se compara, né? Não compara. Mas, por exemplo, eu fui um cara que nunca me preocupei assim com o salário, porque aquilo que eu ganhava lá na funerária, depois que eu passei a ganhar no Palmeiras, nem se compara. Nem se compara. Então, por exemplo, o salário de hoje é totalmente difícil, é muito melhor que o salário da época sua. Da época minha, entendeu? Mas, por exemplo... Mas já era bom também. Já era bom também. Mas hoje é absurdo, né? Hoje é fora do normal, eu acho. Hoje é fora do normal. Hoje é fora de órbita, né? Você, do Palmeiras, você foi pro Benfica ou pro Parma? Então, do Palmeiras, por exemplo, antes de ir pro Parma, eu ia ser o primeiro jogador negro a jogar na Lazio. Tava tudo quase certo para mim ir pra Lazio. E como a Parmalat tinha um acesso muito grande no Palmeiras, eu falei, vou fazer um jogador da Parmalat e transferir para um outro clube italiano. Aí eu acabei indo pro Parma, e quando cheguei no Parma lá, o treinador era o Ancelotti, o Buffon, Cannavaro, Crespo, Lilia Thuram, Zola, Zé Maria, um timaço. Só que, por exemplo, eu nunca... O Zé Maria lateral direito tava lá? Tava lá também no Parma. Até hoje ele tá na Itália, hoje é até treinador lá na Itália. Só que eu não adaptei. O italiano falava toda hora gritando, todo dia macarrão. Porque aqui no Brasil a gente só come macarrão no final de semana, né? Aí eu não adaptei. Falei, não tô adaptando. Você ficou pouco tempo? Fiquei 6 meses. 6 meses e o Ancelotti queria eu. Não, eu quero ele, mas foi o Ancelotti. Ele queria que eu jogasse de uma forma totalmente diferente do dia que eu jogava no Palmeiras. Não, eu quero jogar por dentro. Eu não consigo jogar por fora. Não, eu quero você. E não adaptei. Como eu tinha mercado, aí o Pedrinho Vicençotti, que era meu empresário e procurador naquela época, ele falou assim, vou te levar pra Inglaterra. Nem sabia que era Inglaterra. Porque eu tava vivendo a vida, entendeu? Por exemplo, nunca imaginei... Era tudo novidade. Por exemplo, quando eu era moleque, não sabia que tinha outro país. Eu achei que só tinha Brasil. Você vendo. Por exemplo, eu não tinha nem ido pra São Paulo. Quando eu ia pra São Paulo, eu falava, nossa, quanto prédio. Que é isso, né? Muito prédio, entendeu? Então, foi uma escola da vida, né? Aí, cheguei na Inglaterra, eu cutuquei até Pedrinho, né? Que era muito ingênuo que fala. Ingênuo. Eu cutucava, Pedrinho. Inocente, né? Inocente. Pô, esse carro aqui tá quebrado. Por quê, mano? O que você tá fazendo? Não, a direção tá errada, porque a direção é do lado contrário. Do lado contrário. Eu falei, não, mano, aqui é mão inglesa. Eu falei, não, pô, tá doido, o que eu vou fazer aqui na Inglaterra, né? Aí eu tinha um negócio comigo que dava 5 minutos. Eu falei, não quero ficar aqui, quero ir embora. Eu fiquei 3 dias lá, eu levo... Era meio um pânico, assim, né? Eu levo assim pro céu, cinza. Lá é muito chove, escuro. Um frio danado, meu. Acostumado com o calorzão do Brasil. Eu pegava assim, riscava aqui, ficava russo. Falei, não, Pedrinho, não dá pra ficar aqui, não. Tá bom, mano, vou levar você pra outro lugar. Eles tinham que me levar pra um outro lugar, encaixar. E eu falava, quero voltar pro Brasil. Só que os caras não queriam deixar... não queria que eu voltasse. Você perdesse essa oportunidade. Não queria que eu não voltasse, não perdesse aquele círculo ali na Europa. Queria que eu ficasse ali. Naquele meio. Não queria que eu voltasse aqui. Que era o grande, o negócio do futebol era ali, né? Exatamente. E, por exemplo, o grande futebol era Itália. Nem Inglaterra, nem Espanha, nem França, porque o campeonato italiano, todo mundo acordava para ver o Silvio Luiz, né? Isso. Mandava. Aí o que aconteceu? Aí ele pegou e me levou para Portugal. Aí ele me levou para Portugal, tal, lá. Fiquei lá e falou, aí eu falei, Pedrinho, vê se você vai embora, você vai ficar aqui, deixa o intérprete comigo. Só que eu não sabia que falava a mesma língua que eu, pô. O português, né? O português. Aí eu fiquei no Portugal. Português e Portugal. Aí cheguei lá, por exemplo, no Portugal, tava o Paulo Autuori, o Donizete Pantera. Donizete. E o Jamil, parece que o Jamil jogou no Botafogo. Só que eu tava com muita sede de jogar. Já tava saco cheio de ir pra lá e pra cá, então, mas eu queria jogar. Só que eu cheguei no Benfica, o cara me botou onde eu gosto de jogar. Aí eu acabei com o jogo. Bem, os caras do Parma, tudo de zoião, policiano. Aí acabou o contrato, o Benfica não tinha dinheiro pra me comprar, a torcida fez vaquinha. Nossa, a cidade de Portugal, tudo meteram cartaz. Você ficou um ídolo lá. Bom, os caras me amam lá. Fica Amaral, arrecadaram dinheiro, só que não dava quantia pra me comprar. Falei, pega o dinheiro então, dá pra uma entidade, né? Aí os caras do Parma, manda ele vir de volta. Falei, não quero não. Aí eu voltei pro Palmeiras, em 97. Aí quando eu voltei em 97, teve a eleição no Benfica. Aí o presidente falou assim, se eu vencer, primeira contratação é Amaral. Ele me usou. Ele ganhou. Ele usou o seu nome para ele ganhar. Aí como ele ganhou, Paulo Nunes estava no Benfica e às vezes ele não estava jogando muito no Palmeiras, que
Filipão, né? Aí o Palmeiras falou assim, vamos fazer uma troca. Vamos mandar o Amaral pro Benfica e a gente traz o Paulo Nunes. Aí eu voltei para Portugal. Só que quando eu voltei para Portugal, eu voltei com muita moral. Só que, por exemplo, o treinador que estava lá, que fez todo o planejamento, tudo com os jogadores dele, ele não me conhecia. Então, como eu cheguei com muita moral, com mais moral que aqueles jogadores que eles trouxeram, lá, né? eles começaram a ficar com ciúme de mim. Aí eu fiquei um pouco tempo lá e voltei pro Brasil de novo. Tem tudo isso, né? No futebol Cair na tem. graça do treinador. Ah, não fui eu que trouxe, né? Não Fica tem. toda É porque hoje, por exemplo, as pessoas... Patrocinador. porque as pessoas hoje tem muito ciúme, né, do sucesso da gente, né? As pessoas não... Por exemplo, quanto tempo você trabalhou na televisão? Olha o brilho que você tem. Muitas pessoas que estão na televisão não têm o conhecimento, a alegria que você transmite. Então as pessoas ficam com inveja, né? Eu sempre falo assim, Amaral, é mais fácil as pessoas tentarem te derrubar do que alcançar onde você está. Exato. Então esse é o princípio. Infelizmente tem muitos invejosos, muitas pessoas assim. Isso é complicado, né? É verdade. Rosinha, eu tenho um presente. Nós temos um presente, né? Ah, claro. Que nós trouxemos para o Amaral. Mas antes desse presente, Amaral, eu queria que você falasse a passagem daquele perfume que você usava lá do seu amigo, do Edilson, que você pegava escondido. Então, por exemplo, eu tenho várias histórias, assim, por exemplo, as coisas realmente sempre acontecem comigo, né? Tem até uma história, antes de chegar no perfume, uma história engraçada, né? Que eu, quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? E naquela época era o cheque, né? Cheque especial, né? Sim. E hoje é tudo cartão black, né? Hoje E aí eu fui pro shopping ali no West Plaza, tinha loja da Pacalolo, nem sei se existe mais Pacalolo, né? Eu falei, hoje eu vou soltar uns talão de cheque, né? Quando eu peguei o checão, né? Tô bonito do Tô bonito, aí, só que eu não sabia escrever direito, né? Aí eu comecei a ver na vitrine uma camisa bonita pra Pacalolo, né? Aí eu cheguei, entrei na loja, né? O pessoal não me conhecia muito direito ainda. Aí eu falei, eu quero a camisa. Eu falei, quanto que é aquela camisa? 60. Eu falei, caraca, 60? Eu não sei escrever 60, mas eu sei escrever 20, né? Eu quero ela, mas eu vou fazer 3 cheques de 20. Aí a mulher falou assim, mas vai parcelar? Eu falei, não, é à vista, comigo é à vista. Então por que você não faz só um, senão você vai gastar 3 folhas, né? Eu falei, não fala pros meus amigos, eu não sei escrever 60, só sei escrever 20. Não, eu preencho pra você. Tá bom, então. Ela preencheu pra mim, você assina aqui. Se você quiser cruzar o cheque, você pode cruzar. Eu peguei e fui um jogo da véia. Eu não sabia, era só pra fazer um risquinho em cima, né? Pra depositar, né? Pra depositar. Tinha isso, né? E do perfume, o Edilson, né? Como eu morava embaixo na arquibancada, o Edilson via a minha dificuldade que eu tinha ali e falou assim, pô, Maralzinho, vou levar você pra morar comigo. Falei, beleza, né? Me levou um apartamentão, nunca tinha entrado num apartamento tão chique, né? Aí ele falou assim, aqui é meu banheiro, por exemplo, tem o seu quarto aqui, só seu quarto não é suíte, mas você pode usar o banheiro extra, e quando não tiver aqui, se quiser fazer uma banheira, né? Você pode fazer. Eu falei, banheira? Caramba! Aí, beleza, né? Teve um dia que ele não veio, né? Aí eu peguei e falei, vou fazer uma banheira hoje, né? Enchi de água e tinha um copo cheio de produto, né? E aí eu botei... Você não sabia o que era? Não sabia o que era. Eu botei, aí encheu de espuma. E caí fora da banheira. Caí fora. Só que, beleza. Só que eu esqueci de esvaziar a banheira, tomei banho. Aí o Edilson chegou e falou, porra, que produto é esse que você botou aqui, que tá cheio de espuma, que eu nunca tenho esse produto? Eu falei, não, tem um copo aí, que eu acabei pegando, né? Eu coloquei um pouquinho na água pra ver se era pra fazer espuma, começou a fazer muita espuma. Pô, Amaral, isso aqui é homo, porque eu deixei aqui no copo porque estourou. Falei, caraca. Aí, beleza. E o Edilson sempre foi um neguinho vaidoso, né? Aí eu ia no banheiro dele, eu vi muito de perfume lá. Falei, quer saber? Eu tinha uma asa danada, hoje sou um neguinho cheiroso, né? Comecei a usar os perfumes dele. Tchau. Eu usando, né? E colocava lá escondido. Era grandão, eu usava. Falei, não vai perceber. Não vai ver, tem um monte, pô, grandão. Aí, com o tempo eu comecei a sentir uma coceira embaixo do braço, né? Falei, caramba, uma coceira embaixo do braço. Foi o doutor Fernando depois, doutor, tô com uma coceira aqui, meu. Não é micose isso aqui, não, pô. Ele falou, você tá com energia de alguma coisa, você tá passando rolão? Não, eu passo o rolinho, mas eu tenho um perfume lá do Edilson que às vezes eu passo, né? Que é cheiroso pra caramba. Traz o nome. Eu falei, doutor, não sei escrever direito mesmo. Traz aqui então, no outro dia aqui. Aí eu peguei um dia a sacolinha, fui com a sacolinha e levei pra ele. Falei, doutor, que eu tô usando isso aqui. Se quiser usar, usa, mas não fala pro Edilson, não. Ele olhou pra mim e disse, pô, Amaral, você tá de sacanagem comigo, né? Eu falei, por que foi, doutor?
É fruta círica, isso é bonita pra caramba. Porque tinha um monte de fruta, né? Pô, isso aqui é bom ar, pô. Eu não sabia, isso aqui é quando o cara dá uma cagada, os caras jogam no ar, né? E eu achei que era perfume, pô. Com isso, eu quero já aqui pedir para você se inscrever no canal, para você curtir, para você compartilhar com os amigos, dizer que esse programa, Amaral, vai ser retransmitido todas as quartas às 19 horas também na TV Com. TV Com, todo o território nacional. Que legal. E aí eu quero agradecer a franquia do Boticário de Salto, as meninas que hoje de manhã, a Lilian, as meninas que mandaram um presente pro Amaral, agradecer aí todo mundo da franquia do Boticário de Salto que mandaram aqui um presentaço pro Amaral. Obrigado, Boticário, vocês são diferenciados, hein? Por favor, Lazinho, entrega pro nosso convidado, o Amaral vai... Agora você vai ficar mas cheiroso. Mas ela só, Diego, ele você tem vai ficar que, cheiroso, tem que perfumado, todo aí. cheio de... Aí sim, né? Qualquer sacola cheira. Um perfumão, né? Agora você não vai precisar pegar do Edilson. É tanta coisa. É perfume também, né? Eu acho que é, Amaral, mas aí dentro elas mandaram aí tem um kit aí completo. É perfume, sabonete, vai ficar mais cheiroso. Mais cheiroso. Obrigado, que isso aqui, ó. Isso é um presentão aí pro nosso convidado. Não é tapioca não, né? Não é, não. E também não é bom ar, não, é perfume. Esse é perfume mesmo, é colônia. Não, gratidão, obrigado, Boticário de Salto. Quando estiver passando por aí, vou passar a tomar um café com vocês aí. Já que você está falando em presente, eu quero agradecer o pessoal da Pão de Queijo Saboroso. Isso. O Amaral, você nunca viu um Amaral. pão de queijo tão saboroso. Esse aqui, na verdade, eles também têm a linha. Esse é o dadinho de tapioca. Você acredita? Dadinho de tapioca. Ó, é uma delícia. Bota o melzinho em cima. Nossa, é sensacional. É uma sensacional, delícia. Amaral. Eles têm... E o pãozinho de queijo deles... Pode deixar aí, Amaral. Deixa aí. Quer deixar no seu plano? Não, pode deixar. Por exemplo, esse aqui é de calabresa, né? O saboroso, né? Eles têm de goiabada, tem de frango, tem de requeijão. Eu comi de calabresa ontem, Rosinha. sensacional. Maravilhoso. Eles têm uma linha gourmet assim, fora do sério. É distribuído pela Rox, distribuidora do meu amigo Natan. É sensacional. Eu não vou entregar por você agora, porque tá bem geladinho. Vou deixar no isopor, mas você vai levar para casa. Tá bom. O calabresa e vai levar o de tapioca também. E depois você me passa o endereço que eles vão mandar um kit para você, na sua casa. Minha mãe Pão gosta. de queijo saboroso. É demais. Entre em contato. Vocês estão vendo aí na tela os endereços. É pela distribuidora Rox do meu amigo Natan. Eu comi um ontem, Amaral, um saco. Um saco? Ah, você come um... Deu pra ver. É muito queijo concentrado, sabe? Eu nunca fui muito fã de pão de queijo, mas depois que eu experimentei a linha Saboroso, me tornei fã. Que legal. Não é bom? É muito bom. Aproveitando também, Amaral, a gente quer agradecer o Beto, que está ali na produção, nossa produção. Agradecer também o Everton. O Everton não veio hoje, está com dengue. Poxa, pegou dengue. E olha, Rosinha, visita ilustre é assim, né? Imprensa da cidade toda tá aqui. Quero agradecer, parabenizar a imprensa que está aqui hoje, né? Obrigado. Amaral, satisfação ter você Mas aqui. não acabou a entrevista. Não, de jeito tô achando nenhum. que você A ia gente só acabar tá a entrevista. agradecendo. O Amaral falou assim, eu posso ficar 4 horas aí. Porque ele vai em todos os podcasts aí no Brasil inteiro. Não, o Amaral fala, foi ex-jogadores, mas joga bola pra caramba aí, né, Amaral? Faz os futebol aí, A gente beneficente, faz. os contratados, porque vocês vivem disso também, né? A gente vive disso, mas hoje a gente faz muita linha de podcast também, presença VIP, talk show, né? Às vezes junta eu, o Edilson, o Vampeta, às vezes eu, Edilson, Nós vamos Luiz, preparar um, né? Vamos Nós vamos preparar um, trazer vocês, vamos fazer uma live ao vivo. Ao vivo. Nós vamos preparar Vamos isso aí. fazer um programa bem legal. Ao vivo. Vamos fazer Legal. sim. Ontem mesmo você estava na Índia, foi isso? Tava na Índia. Foi com a seleção Com Master? a Seleção Brasileira Master. Quem estava lá junto? Assim? Foi o Gomes, né? Que jogou no Cruzeiro. Elivelton, Camanducaia, Giovanni, Rivaldo, Turma boa, hein? Ronaldinho Gaúcho, Poxa, turma o boa. Crebson, Caia Santos. Gilberto Silva, Viola, Paulo Sérgio, Jorginho, Capitão Dunga. Poxa. Lembra? Chora porco imundo. Quem tem viola não precisa do Edmundo. Foi. E a passagem pela seleção brasileira? Foi legal, foi bacana, né? Foi uma passagem maravilhosa, né?
dificuldade era cantar o hino, né? Porque chegava uma parte lá que ninguém sabia cantar. Era o Viro do Piranga mais esplácida, depois... Daí não ia, mano. E misturava tudo. Misturava tudo, mas foi legal, foi bacana, né? Por exemplo, eu fui um cara assim, quando chegava na seleção brasileira, eu sabia que eu estava ali através do Palmeiras, né? Então, através do Palmeiras que me levou à seleção brasileira. Mas é legal você servir, né? Servir a seleção brasileira, entendeu? Jogar pelo seu país. Só que também, pra mim, era normal. Então, eu não me empolgava não, entendeu? Não me empolgava não. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Como Foi eu falei bom, pra você, né? por exemplo, quando você... Hoje você vê um jogador de futebol, você pergunta pra um moleque, quem você quer ser? Jogador de futebol. Você quer jogar onde? Quer jogar no Barcelona ou quer jogar no Real Madrid? Hoje ninguém já quer mais jogar aqui. No futebol nacional, né? Já. Futebol nacional. E muitos falam, quero jogar uma seleção brasileira. E eu cheguei numa seleção brasileira sem almejar chegar à seleção brasileira. Pra você ver, eu nunca fui convocado para a seleção brasileira de base. E a primeira convocação minha foi para a seleção brasileira principal, né? Que ano que foi? Em 1995. 95. E rápido, né? Carreira. Muito rápido. 93, você foi começou no Palmeiras. 92, 93. Já estava em 96. Depois de 94 já estava na seleção brasileira principal. Sensacional, né? E essa rivalidade que você jogou no Palmeiras e depois você foi jogar no Corinthians. Jogar no Corinthians. Como que foi isso? Então, foi até engraçado, né? Porque eu tava no Benfica, né? Aí tocou meu telefone, foi o Daniel Luxemburgo. Falou, aí, como você tá aí? Eu falei, tô bem, tá jogando? Ah, às vezes eu jogo, não jogo. Quer voltar pro Brasil? Eu falei, não, depende, de repente eu volto sim. É que eu vou assumir o Corinthians, você não quer vir pro Corinthians? Eu falei, tá doido, professor, esse cara vai me matar aí. Não, fica... Jogar no Palmeiras. Não, porque... Ídolo do Palmeiras. Porque tem uma rincha. Ele falou, não, pode vir pra cá que a gente vai ser campeão já na primeira. Falei, então tá bom, eu vou. Só que os palmeirenses, por exemplo, alguns ficou com muito com o pé atrás, né? Mas eu sou um cara que sempre respeitei as agremiações que eu representei, né? Por exemplo, no Palmeiras, eu joguei 4, 5 anos, ganhei vários títulos lá. Tenho uma gratidão muito grande pelo Palmeiras. E no Corinthians eu joguei 1 ano. Só que, por exemplo, os corintianos não deu pra me xingar, porque eu joguei 1 ano e fui campeão 2 vezes. Então, quando você chega... Pensou em xingar? Não, peraí. Não, é porque, por exemplo, teve muitos jogadores melhores que eu, né, que passou pelo Corinthians e não ganhou nada, tipo Edmundo, tipo César Sampaio, tipo Miller, tipo Paulo Nunes, tipo Roberto Carlos. Aí fica marcado, né? Aí fica marcado. Só que, por exemplo, quando você chega num rival e consegue vencer, então... Ele fala que você se dedicou tanto quanto você se dedicou... Exatamente. E também quando eu tive no Corinthians, eu nunca desrespeitei o Palmeiras. E quando eu tive no Palmeiras, nunca desrespeitei o Corinthians. Então você deixa aquela porta aberta, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. É verdade. Que pode acontecer. Eu acho que é isso que falou, é o respeito. Você não respeita... Igual pra você ver como que é as coisas, né? O Viola, em 93, imitou o porco. Em 97 ele tava no Palmeiras. E aí, como que faz? Amaral, quem que fez as petecadas lá? Foi o Edilson? Foi o Edilson. Na final? Eu tava. Você tava lá? Só que o Edilson hoje, ele é muito... Não é bem requisitado no Palmeiras, né? Por exemplo, se tem uma foto lá no Palmeiras, que tem a foto dele, os caras tiram a carinha dele, né? Então os caras pegou um pouco... É uma provocação desnecessária. Foi uma brincadeira que ele achou que não ia dar aquilo ali e acabou dando, entendeu? Porque Edilson é uma excelente... Né? Porque Edilson é uma excelente pessoa, entendeu? E pra você ver, através também do Palmeiras, o Edilson acabou indo pra seleção, o Edilson também acabou indo pro Corinthians, né? É verdade. É dos grandes clubes, né? Exatamente. Existia realmente esse negócio de mala preta? Então, a mala preta, eu acredito que ela venha pra você vencer. Pra você não era suborno, né? Pra você perder, hoje as pessoas falam, não existe. Comprou pro cara não jogar bola. Não tem como, porque até um jogo de botão, o brasileiro já tem isso no sangue. Quero ganhar. Né? O brasileiro, por exemplo, se disputar uma Copa do Mundo hoje, o brasileiro, no futebol, que você sabe que tem que ser primeiro, se você ganhar uma medalha de bronze, você não vai ficar feliz. De repente, se você é um judô, se é tipo um basquete, mas, por exemplo, o futebol e o vôlei, que tá sempre nessa disputa de medalha para ser campeão, não aceita um segundo, terceiro lugar. Entendeu? Até o próprio basquete, né? Só que o basquete você tem os Estados Unidos sempre na frente que ganha tudo, né? Então, mas acho que não existe, não. Todo mundo fala, pô... E às vezes as pessoas também falam, jogador derruba treinador? Não. O treinador acaba caindo sozinho, entendeu?
Não é porque agora veio outro jogador, fulano de tal tá jogando, tá conseguindo jogar. Porque aquele treinador que tava ali não dava tipo de liberdade pro jogador. Então o jogador perde a confiança. Quando você perde a confiança, até você dirigindo, se você perdeu a confiança, você não consegue dirigir. Entendeu? Mas mala preta existe para você ganhar. Mas para você entregar, não tem no futebol, não. Eu nunca vi isso aí, não. E essa pressão, numa final, por exemplo, a pressão começa no vestiário? A diretoria pressiona? Como que é? Não, a pressão mesmo é psicológica, né? Pô, por exemplo, você pensa dos dois lados da moeda, né? Por exemplo, quando você joga em um clube de expressão grande, você joga para ser campeão. Por exemplo, se você joga, não desmerecendo os clubes pequenos, mas, por exemplo, se um Ituano hoje, o próprio Capoeirano está disputando o Campeonato Brasileiro hoje, eles querem o quê? Se manter. Entendeu? Não quer cair, quer se manter. E os times grandes querem o quê? Ganhar. Conquistar. Então, hoje você vê no Campeonato Brasileiro, muitos brigam pelo título, muitos brigam para chegar a uma Libertadores, muitos brigam para chegar a uma Sul-Americana e muitos brigam para não cair. Então, tem muito Cada isso. um tem sua meta, tem a sua meta, mas um time que investe quer ser campeão. Para você ver, cobrança é o Palmeiras. A gente cita o Palmeiras aí. O treinador do Palmeiras teve uma infelicidade que falou que quem precisa mais do Campeonato Paulista seria o Santos, o São Paulo e o Corinthians, porque não vinha conquistando. Mas, pra você ver, os palmeirenses estão tudo bravo porque perdeu a final pro Corinthians. Porque final é final. Final é final. Ainda mais pro Corinthians, né? Exatamente, final é final. Ô Amaral, você era baladeiro? Você gostava de umas festas aí? Não. Eu era um cara que nunca bebi, até hoje não bebo, né? Naquela época lá, um dos jogadores que não bebe, até hoje que não bebe hoje, que eu conheço, é o Edilson, o Viola e eu e o Romário. Mas só que o Romário hoje já tá bebendo, né? Mas eu era o cara que não bebia, mas tava sempre junto com os caras. Então os caras falavam, tem que levar o Amaral, que o Amaral dançava, é alegria. Teve até um fato engraçado, né? Que antigamente a gente negociava com o treinador. Por exemplo, se você vai numa cidade como Rio de Janeiro, como Recife, você, a balada aqui deve ser boa, né? Mas é que as pessoas que são casadas, é hora de dar uma escapadinha, entendeu? E a gente negociava com o treinador, falava, professor, se a gente ganhar o jogo hoje, tá liberado? Beleza, depois tá liberado. Depois do jogo. E eu em Recife, né, ouvi assim e tal, vi naquela cabeça, né? Forró do Gerson, era época de lambada, Beto Barbosa, adocica meu amor, adocica. Era uma febre, né? E aí ganhamos o jogo. Aí o professor, estão liberados hoje até 3 horas da manhã. Aí eu falei pro Marcão e Edmundo, vamos pro Forró do Gerson. Bom pra caramba. Eu vi aquele dia que a gente passamos, tava assim de gente comprando ingresso. Beleza, então. 10 horas no saguão. Chegamos no saguão, tava o time todo. A gente vai também. Eu falei, mas pra onde? Não, pro Forró do Gerson. Então, beleza, chama os táxis. 4 táxis, chamamos 4 táxis. Aí eu falei pro tiozinho, é lá no final da praia, Boa Viagem. Tem como o senhor levar nós lá? Mas lá não tem forró, tio. Tem sim. Você acha que eu tô doido? Eu vi lá escrito. Daqui lá é R$50 o táxi. Fica tranquilo que os caras pagam. Porque eu dava conta, mas só que os caras pagavam. Porque os caras gostavam muito de mim, né? Vambora. Aí meu táxi era o terceiro de mundo. Me chama de primo. Primo, tu quebra pra caramba, primo. Você tem certeza? Eu falei, tem certeza sim. Aí com o meu táxi, a hora que a gente foi chegando, a gente viu um monte de carro, né? Aí o coração aqui. O coração já se abriu. Não era um restaurante. E aí chegamos e já tava perto ali, né? Aí o Sampaio veio balançando a cabeça. Maralzinho, tu é muito burro, Maralzinho. Eu falei, que foi, Sampaio? Tu é muito burro. Me pegou pra orelha. Olha o que tá escrito aí. Falei, ô, Sampaio, isso aqui eu confundi, meu? Tava escrito forro e gesso, material de construção. eu achei que era o forró do Gerson. Sensacional. Não, às vezes as coisas... Aí você tomou uns petelecos, né? Nós tivemos que pagar os 4 táxis, meu. E, por exemplo, e o pessoal, eles gostavam muito de mim, que as coisas... Mas também te zoavam, né, mano? Me zoavam bastante, por exemplo. Só que eu vigiava muito, né? Por exemplo, a minha primeira viagem, né? Lembro até hoje, de primeira classe, né? Eu nunca tinha andado de primeira classe, era aquele jumbo da Varig, né? A gente foi pro Japão. Com Palmeiras? Com o Palmeiras. Aí eu sentei na poltrona, já achei estranho, né? Falei, nossa, poltrona larga, né? Eu sentei assim, larga, fiquei quieto, não vou falar nada. Aí o avião subiu, né? Aí o Roberto falou, se quiser dormir, é só apertar esses botões aqui que vira a cama. Eu falei, Roberto, tá de sacanagem comigo, você acha que vai me pegar? Não vou, não. Falei pra você. Ele apertou dele, realmente virou a cama. Eu falei, caramba.
vou tirar um cochilo aqui, né? Beleza. Aí a aeromoça, a primeira classe, vem toda hora, né? Vem, então vai começar a refeição. Aí abriu uma mesinha, botou o guardanapo, um vasinho de flor. Falei, caramba, capricharam, né? E eu quieto, né? Aí você quer tomar o quê? Eu quero tomar um suco. Quero tomar um suco. Aí Roberto Carlos falou, me traz um suco também, tal. Aí quando a mulher veio, ela botou uma tigelinha com castanha de caju. Só que eu sei que castanha de caju é agora. Naquela época eu não sabia. Botou assim, falei, caraca, amendoim torto, meu, sem casca. Aí peguei botei para não botar com o dente na frente, botei lá no fundo, para não quebrar, porque era tudo massa, né? Hoje não, hoje é porcelana, né? Falei, caraca, amendoim torto e mole, né? Fiquei quieto, né? Comigo na cabeça. Comendo e tal. Aí o Roberto Caro olha para mim e fala, tudo isso aqui é pago. Eu falei, caramba, deve ser caro, né? Palmeiras caprichou, não, individual. Aí eu pulei, falei, como assim individual? Cada um paga o seu. Eu falei, não, pô, como eu vou pagar aqui? Não tem dinheiro. Por exemplo, a mulher foi colocando, aí eu fui comendo, pô. Então eu falei, paga pra mim, então, que quando eu receber o bicho, né, eu pago pra você, né? Ô, Juvenil, você é muito folgado, eu não vou pagar, não. Eu falei, mas como que eu vou fazer então, meu? Você tá com o seu cartão de crédito? Eu falei, vai no final do avião que tem um caixa eletrônico. Aí eu peguei o cartão, né? Abri, peguei e fui, né? Só que quando eu tô passando no corredor, os caras, pô, Amaral, beleza. Beleza. Aí eu falei assim, não vou perguntar onde é o caixa aqui, senão o cara fala assim, pô, o cara tá quebrado, o que ele tá fazendo lá na frente, né? Fui até o fundão. Aí cheguei lá, tinha a cortina, batei a cortina, tinha uma aeromoça que tava preparando o negócio. Eu falei, minha senhora, eu preciso tirar o dinheiro pra pagar lá as coisas que eu comi lá. Onde é o caixa aqui? E ela falou, não, aqui é tudo de graça. Pô, eu voltei bravo. Os caras zoam, né? Aí não acabou aí não, hein? Aí chegamos no Japão, beleza. Fomos pro jogo, né? O jogo pegando fogo. Edmundo pega a bola, dribla, o cara vai, o japonês vai dar uma porrada de Edmundo cai no chão. Aí a bola sobe pra mim, o juiz dá o quê? Além da vantagem, né? Aí eu driblo o japonês, o cara vai e me acerta de novo, eu caio no chão. Aí o massagista, entre Amaral, o Edmundo vai em quem? No Edmundo. E eu lá no chão. Aí o japonês leva pra mim, chamou o massagista dele para fazer jogo amistoso, vem. O massagista chegou perto de mim, olhou para mim, pegou um galão de água bem gelada, começou a jogar água no meu olho. Eu falei, não, tornozelo. Aí o Sampaio falava em japonês, né? Não, o olho dele é esse mesmo, ele machucou o tornozelo. Isso acontece comigo. E esse negócio de grupo de pagode gospel? Isso aí foi com o Marcelinho? Foi com o Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca falou assim, quero montar um grupo de pagode gospel. Eu falei, pô, Marcelinho, mas eu não quero me envolver nisso aí, não. Por exemplo, eu estava no Corinthians ainda, depois eu fui pro Rio de Janeiro, né? E aí começamos a fazer. Vendemos 500 mil cópias de CD, né? Marcelinho ficou com todo o dinheiro, até hoje ele não vendeu dinheiro, né? E aí a gente fez Faustão, fez o Gugu, o final do Gugu, Raul Gil, Eliana. Foi legal. Até tem um fato engraçado, né? A gente foi fazer o Faustão, aí eu esqueci o sapato. E tinha um do grupo que tinha 2 sapatos, só que o meu é 39 e o dele era 36. Caraca. E eu falei, caramba, irmão, não tem como. O dele foi tudo assim, pô, não tem como. Então faz o seguinte, calça com sandália, porque o terno cobria, né? Só que a gente tinha um passe, que a gente fazia isso aqui, pra lá, né? Aí o Faustão, divina inspiração. Aí eu fui dar um passe, eu dei assim, o sapato voou. Ô, louco! Quem sabe faz ao vivo. Aqui não é pra jogar bola, né? Mas foi legal, foi bacana, foi muito legal. Vocês faziam shows? Show. Mas em igreja, essas coisas? A gente fazia em igreja, em praça, a gente fez um show no Olímpia, porque é muito difícil as pessoas cantando no Olímpia. Mas você nem comprou todos os ingressos e encheu o Olímpia. Aí a gente fez. Mas as músicas eram tudo música boa, não sei como que as músicas né? Aí tem o Faustão falou, Marcelinho, faz uma capela aí. Eu falei, não, eu tô com problema na voz. É tudo playback? Ninguém cantava, né? Ninguém cantava. Porque o Marcelinho não canta. Não, mas a gente tocava, entendeu? Tocar a gente toca. Era só tocar e o playback... comendo solto. Tem um fato engraçado que eu fiz também agora, acho que uns 2, 3 anos atrás. Eu fiz o The Master Singer, né? Eu vi. E, pô, imagina eu cantando. Você gravou, né? Tudo. A gente gravava. Só que, por exemplo, eu tinha um problema da minha língua, por exemplo. Hoje eu aprendi a falar claro, mas eu falava claro. Eu tenho esse problema. O Diego tem. E só que, por exemplo, e tocava a nota lá, o cara, claro. Eu tava falando claro, eu falei, mas você não tá entendendo? Não, é claro, pô. Não, tem que falar claro. E eu falei, pô, irmão, eu não consigo, a música vai ter que sair errada, né? Aí fui meditando, mexendo, lá, falava claro.
Aí o cara começava... Rapidinho. E aí eu cantei 4 músicas lá, foi um programa bem legal, bem bacana. E você acha que o Diego fala errado? Claro. Não, é porque a dicção dele tem esse probleminha não, é que a fono não corrigiu, né? Não corrigiu. Não. Aí o pessoal falou pra mim, vai ter que fazer fundo, né? Eu falei, o que é isso? É funilaria? É fono, né? Porque a gente do interior aqui, a gente tem o sotaque diferente, né? Às vezes a gente não consegue falar uma coisa correta, entendeu? Por exemplo, o paulista... Acostumou, né? Acostumou, entendeu? Nós somos caipira. Caipira. Eu sou de Jaú, sou do interior também. Aqui, Salto... Sou de Salto, a região, é interior, né? Às vezes nós falamos, nós vem, tá bom, né? Tá tudo certo. A pessoa entendeu, né? Às vezes fala porta. É uma porta. O Piracicabano, né? Porta, porteira. O crime do milho de Piracicaba. Pega o César e Paulinho, então você vai ver. Falando daquele jeito. Vamos visitar eles lá na casa dele em Piracicaba? Vamos. Vou combinar com eles. Combina e vamos lá. Amaral, você tem alguma mágoa, assim, até ou na carreira profissional, na vida particular? Não. Acho que não tenho mágoa, não, porque eu penso assim, todas aquelas pessoas que me fizeram mal, eu acho que a melhor resposta para o ignorante é o silêncio. Você não tem que ter mágoa, entendeu? Por exemplo, quero que Deus abençoe a vida dela, mas fique longe de mim, entendeu? Então, não me atrapalhe, né? Não me atrapalhe, então acho que eu não tenho mágoa, não, entendeu? Eu só tenho gratidão pela vida que Deus me deu, entendeu? Isso que é bacana, né? Que bacana, Amaral. E você é uma pessoa que transcende paz, é um cara alegre, desde a hora que você entrou iluminado, aqui, né? Iluminado. A gente não tem quem, né? É difícil ficar 5 minutos do seu lado e não se contagiar com isso. E uma coisa também que é interessante é que você não se prende a bem material, né? Eu sei que você é um camarada que não liga para essa questão de ficar guardando aí medalha, troféu, essas coisas. Ou se exibindo, né? Ou se exibindo, né? Porque vive a vida, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que viver a vida. A vida é muito curta. É muito curta. Um dia, esses dias, eu tava até falando curta. Até com o próprio Rivaldo. Eu falei, pô, Rivaldo, tu tem muito dinheiro, você tem. Hoje você tá com 52 anos, 53. Você já colocou a cabeça no travesseiro que você pode viver daqui 40 anos e ficar tudo aí? Então vai viver sua vida. Vai viajar. Vai curtir o que você ganhou. Vai curtir seus filhos. Não, tem muitas pessoas que falam assim, não, vou deixar dinheiro para gerações e gerações. Nosso pai não deixou dinheiro de gerações pra gente. Você tem que deixar educação, exatamente, né? Exemplo de vida, o acreditar e lutar. Claro que se ficar aí, maravilha, né? Exatamente. Mas você vai ficar... E tem as pessoas falando, pô, você jogou na seleção brasileira, você jogou em vários clubes, você ganhou o título. Pô, qual a coisa mais importante que você tem hoje na sua vida? Por exemplo, a mais importante que eu tenho na minha vida hoje são a minha mãe, meus filhos, né? Os meus amigos, né? Porque eu nunca, por exemplo, tipo medalha, essas coisas. Eu peguei uma vez uma medalha minha que eu ganhei no Palmeiras, né? Tinha um cara que era mais palmeirense que eu, falei, ó, presente pra você, toma aí, ó. Eu falei, mas não, você ganhou, mas já ganhei. Só que depois que eu descobri que tinha uns caras que estavam comprando, aí eu comecei a vender minhas medalhas, né? Vender minha medalha de bronze, vender minhas camisas, entendeu? Não guardava nada. Por exemplo, de repente essa medalha que eu ganhei era um investimento para mim vender no futuro, para pagar minhas contas, entendeu? Tá certo. Porque hoje você tem que se apegar a Deus, né? Hoje você tem que se apegar a Deus. Eu sou muito... tenho muita fé em Deus, porque eu tenho certeza pelas coisas que eu passei na minha vida de sofrimento, entendeu? Acho que Deus estava me lapidando, entendeu? Pra gente, pra mim ser forte na hora do vento, porque às vezes quando o vento vem, se você não é forte, você cai numa cama, entendeu? E a gente aprende muito de um Davi que matou Golias, mas ninguém sabe, né? Para ele chegar lá, o urso, o leão, aquilo que ele matou antes, né? Que ele enfrentou antes. Exatamente. E é exatamente isso. A vida nos prepara, né, Amaral, para grandes coisas, né? E o importante da vida é o que a gente tira no Rock Balboa, né, Amaral? Exatamente. É aguentar as porradas e não é tanto quanto bate, né? Porque hoje tem muitas pessoas que têm... Às vezes, quando eu chego num evento, os caras com Ferrari, Lamborghini, eu chego com o meu Paulinho, eu chego com a mesma alegria. Claro. É isso. Mas pra muitos fala assim, ó... Isso aí tá quebrado. Isso aí não. É porque o status, né? A turma fica pensando em status, né? Mas a única coisa que eu sempre prego, né? Pra mim, até pros meus filhos, né? Eu falo assim que o dinheiro passa, a fama passa, que não pode passar é a sua simplicidade e humildade e nunca esquecer de onde você veio. E eu também não tenho vergonha de falar que eu
tive dificuldade, passei fome, não estudei. Para você ver, eu quando trabalhei na funerária, meu pai acabou morrendo e quem acabou enterrando meu pai foi eu. Para você ver como que a vida é, né? Sim. E dá valor. E dá valor às oportunidades. Porque quantas oportunidades já passou pra sua vida? Puxa. Se você olhar pra trás, você fica louca. Caramba, olha o que eu perdi. Bom, passou, tá pra trás. É aprendizado. Pensa daqui pra frente. É aprendizado. É aprendizado. É isso. Amaral, tem uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados. O que mais te incomoda e o que mais te traz alegria? O que mais me incomoda hoje é ver o povo passar fome. Triste. Porque tem muitos que têm muitos, tem poucos que têm nada, entendeu? Então, a tristeza maior é... Essa não divisão, né? Essa injustiça social. Essa divisão social, porque nós temos um país maravilhoso. A gente plantar arroz nasce amanhã, entendeu? Nosso país era um país tropical, que graças a Deus não tem um terremoto, entendeu? Não tem vulcão, né? Não tem nada, né? Não tem tsunami e tem muita pobreza, entendeu? E o que mais te deixa feliz? O que mais deixa mais feliz é poder sempre estar ao lado dos meus amigos, né? E quando a gente consegue agradar uma pessoa e ver aquele sorriso daquela pessoa. De um frentista que chega ali, pô, tá colocando a gasolina no teu carro, você pega, ó, toma isso aqui pra você aí. Você vê a alegria, né? E ver as pessoas... pouco, né? O pouco. E ver as pessoas felizes, entendeu? É legal. Às vezes, por exemplo, quando eu vou nos lugares, você tem o seu lado triste, entendeu? Claro. Só que você tem que transmitir alegria, né? Tem os caras que falam, pô, eu só vejo você sorrindo, pau. Eu falei, não, mas eu tenho um momento de tristeza. Mas o momento de tristeza, eu tranco no quarto, não deixo ninguém me ver, entendeu? Porque acho que nós, nessa terra, a gente nascemos para levar alegria pro povo, né? É isso. E foi o que você fez aqui com a gente. Trouxe alegria, Muita felicidade, alegria. um exemplo de vida. E nós agradecemos de coração que você contagiou só com coisas boas a nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje. Não, eu que agradeço, porque às vezes a gente vai nos podcasts, né? E hoje eu tô levando uma linha que não é só os causos, entendeu? Os engraçados. Mas é uma lição de vida também, né? Para você para vocês não desistir dos seus objetivos, né? Por isso que hoje o programa de vocês aí é alcançado por muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não quero ver hoje a Globo, não quero ver uma Record, eu não quero ver uma Bandeirante, mas eu quero ver o Diego, quero ver a Rosinha, entendeu? Porque vocês transmitem, né? Porque muitas redes de televisões não transmite aquilo que a gente realmente quer que transmita, né? Que a gente pode falar, né? Pode falar. Liberdade de falar. Tem os cortes. E aqui você tá em casa. Aqui você tá em casa. Amaral, eu vou te pedir um grande favor agora, senão eu vou apanhar em casa. A Laurinha, minha filha, 12 anos, sua fã. Você já gravou até um parabéns para ela e mandou num vídeo. Nós fizemos um aniversário dela, acho que de 8 anos, do Palmeiras. E ela mandou uma camisa aqui para você dar um autógrafo para ela aqui. Laurinha é fácil. A Laurinha é fácil escrever, né? Laurinha é Um fácil. dia o cara veio pedir um autógrafo para mim, falei, fala teu nome, Schumacher. Falei, pô, não dá não. Não dá para escrever, Não tem apelido. Você tem quantos filhos? Tenho dois. Dois? Tem Uma menina e um menino? Um menino. Já estão moços? Já estão 27, 25 e 27. Nossa, Fica aí. É a Laura. E eu fiz de tudo para ela ser santista, Amaral. Eu não consegui. Palmeirense. É o tio, os sobrinhos, o vô. Era tudo palmeirense. Laurinha, um grande abraço do Amaral pra você. Tá viu? aqui, ó, o autógrafo do Amaral. Laurinha, nós vamos encerrando esse bate-papo gostoso de hoje e contamos com vocês aí nas nossas redes sociais, não é, Diego? É isso. Essa visita ilustre hoje aqui, Amaralzinho quebrando tudo aqui. Rosinha, obrigado mais uma vez. E mais uma vez a gente quer pedir pro pessoal, então. Se inscreve aí. Se inscreva no canal. Escreve não. Primeiro toca o sino, se inscreve no canal, porque se o canal crescer, a gente cresce. É isso aí. Obrigado. Até a próxima semana.